pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dai-me o que é meu, dai-me a parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. E ao som desta canção, Tudo é nós vamos dando início a mais um programa Logoterapia. Estamos ao vivo com você agora, ao som desta canção. Pode continuar, Henrique, cantando, e nós vamos acolhendo você que está chegando, vai se aproximando. Estamos apenas iniciando. E vai ouvindo esta Se canção. sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura. Canta junto com a gente, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda É dele, glória. é tua vitória, É Senhor. dele a vitória alcançada em minha vida. Essa vitória que nós vamos alcançar hoje. Tudo é do Pai. certeza. Se sou fraco e pecador, Bem bem maior, mais bem mais forte é meu forte. Senhor, que me cura por amor. Bom dia, meu querido amigo, minha querida amiga que já está com a gente. É isso mesmo, que maravilha, que alegria ter a sua companhia. Mais um programa Logoterapia e Fé dando início nesse momento. Acolho você que está conosco pelo Instagram ou você que está com a gente aqui também pelo YouTube. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós vamos juntos até às 11 horas da manhã. Bom dia, Bom Henrique. dia, Silvia. Mais um dia juntos, né, Henrique? Mais um dia. Graças a Deus. Bom dia, Gi. Aqui atrás das câmeras, conversando com você, passando os recadinhos. E é isso aí. Que bom estarmos juntos mais um dia nessa hora sagrada. Nós fazíamos a nossa entrega a Jesus antes de iniciarmos. E realmente nós pedimos a Jesus que fosse uma hora santa, uma hora consagrada ao Senhor, onde a gente faz um encontro conosco mesmos e fazemos assim um encontro com Deus. E nós vamos juntos até às 11 horas da manhã. Você consegue ficar junto com a gente? Consegue permanecer conosco até às 11 horas? Uma horinha de estudo e também de oração, de comunhão com Deus, onde Deus nos cura por amor. E Deus vai entrar na tua história hoje. Com toda certeza Deus vai entrar na tua história. Vai entrar nos teus sentimentos humanos. Sabe para quê? Para te curar. Para te deixar mais forte. Porque esse é amor de Deus quem nos sustenta. Preparado? Preparado? Então vamos cantar mais uma vez. Tudo é do Pai. Tudo é do Pai. Canta com a Toda gente. honra e toda Aí na sua casa, no seu trabalho. Canta mesmo. dele a vitória Alcançado em minha vida. alcançada em minha Olha que lindo, minha gente, que lindo. Tudo é do Pai. Se sou Se fraco, sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. e para nós é uma alegria muito grande, sim, estarmos aqui nesse momento, porque o programa Logoterapia e Fé traz essa característica. O Senhor forma a nossa humanidade com a abordagem da logoterapia
E unimos a fé, a espiritualidade, a oração. Por isso que nós iniciamos cantando. Nós vamos chegando até a sua casa, vamos entrando aí no teu trabalho, na tua sala, para levar nada mais, nada menos que somente aquilo que nós precisamos, da presença de Deus. Um Deus que nos cura, que nos forma e nos educa. É isso aí. Então eu convido você a já reservar aí, deixar do seu ladinho a sua Bíblia. E sabe aquele caderno onde você faz as suas anotações? Então já reserva aí, porque vai ser importantíssimo. Você vai querer anotar, então precisa, já reserva aí do teu lado, tá bom? É isso mesmo. Então para mim, Silvia, é uma alegria imensa conduzir junto com os meus amigos aqui, a Gi e o Henrique. A gente nunca faz nada sozinho, né? A gente precisa de suporte. A gente faz junto, porque essa missão é nossa. Deus tem confiado a nós essa nobre missão de despertar no teu coração um sentido a mais para a tua vida. E te ajudar, sim, a caminhar rumo ao sentido da tua vida. Isso mesmo. E hoje, no programa de hoje, o tema é o retorno ao sentido e ao Pai. Esse período da Quaresma é o período de fazermos o caminho de volta, de retorno, né? De conversão, ou seja, convergir para outra direção. E é esse caminho que a aula de hoje tem o objetivo de te mostrar, de te indicar e te ajudar, sim, a tomar a melhor decisão. É isso mesmo. E conta pra mim onde que você está. Conta pra mim qual é o lugar que você está, qual é o seu nome. Diz pra mim qual é o seu nome, o lugar onde você está. Eu estou aqui em Laguna, Santa Catarina. E você, tá onde? Quero mandar um abraço aí pro Miguel Antônio Pereira. Ele já pede, vem tocar em mim, Senhor. Um abraço pra Yara. Bom dia, Yara. Também a Fernanda, que já está com a gente. A Rosana. Bom dia pra vocês. Que alegria ter você com a gente nessa manhã. É isso aí. E você que está aí do outro ladinho, está entrando na aula agora, está entrando na live. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo aqui no programa Logoterapia e Fé. Não tenho dúvidas de que o programa de hoje vai ser forte demais. Quem sabe vai ser o dia da tua mudança de vida, do teu retorno para o coração do Pai. É isso mesmo. Você que está com a gente pelo Instagram, eu quero te pedir um favor. Se você puder migrar para o YouTube, a imagem do YouTube é melhor e às vezes acontece algumas instabilidades. Nós tivemos problemas nas outras aulas que o Instagram às vezes é muito instável, né? Então, se você puder vir para o YouTube, você já vem. É o mesmo endereço, silviahenrique.logoterapia. Você entra no canal do YouTube e aqui a qualidade fica melhor. Combinado? Eu te espero ali rapidinho. Vem com a gente. E assim, quero convidar você a já reservar aí na sua Bíblia a passagem de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, versículo 11. Sim, é a parábola do filho pródigo. Gente, essa passagem é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Quem sabe você já ouviu ela outras vezes. Mas hoje, Deus vai falar de maneira única ao teu coração. E nós vamos unir isso, nós vamos unir a essa ferramenta que é a abordagem da logoterapia. Como que nós vamos descobrir, né? Como que nós vamos encaixar tudo isso? Me aguarda. Então vai lá, migra pro YouTube que a gente te espera. E quero te perguntar, já compartilhou essa aula? Compartilha aí, tem um aviãozinho aí, não tem? Tem uma setinha, então manda para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir uma palavra hoje de retorno. Sabe, aquela pessoa que vive distante de Deus ou experimentando uma solidão muito profunda hoje, um vazio muito profundo. É para ela essa aula. Então, se você está com a gente, agora compartilha nos teus contatos, compartilha mesmo, para que a palavra de Deus alcance também esses corações. Conto com você, pode ser? Pode, né? Eu sei que eu posso contar com você. Então, nós já vamos iniciando o nosso tema de hoje. Deixa eu te perguntar, o que significa para você voltar para casa no sentido espiritual? O que significa para você essa expressão voltar para casa? O que isso soa no teu coração? De maneira espiritual, voltar, fazer um retorno para casa, ou seja, para o local onde é o meu lar, onde eu me sinto amado, onde eu descanso, onde eu sento à mesa, onde eu tenho os meus pertences e lá eu sou eu.
Lá eu sou eu. Você descobre isso quando você está fora de casa, né? O sentimento de estar deslocado de casa, do seu ambiente, do seu lar. E esse significado, né? O que para nós fala sobre o voltar para casa no sentido espiritual. Isso fala ao teu coração? Vai pensando um pouquinho. O filho pródigo e a busca de sentido. Vamos ler essa passagem? Vamos lá. Acompanha com muita atenção. Se você tem o seu marca-texto aí com você, sua caneta, você vai grifando as palavras que ficarem mais fortes para você, combinado? Então vamos lá. Lucas capítulo 15, versículo 11. Disse também: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu. Leia comigo novamente esse versículo. Entrou então em si e refletiu. Se você puder sublinhar essa parte, você sublinha. Quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância? E eu aqui estou a morrer de fome. Vou me levantar e irei a meu pai e lhe direi. Olha a decisão dele. Meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se e foi ter com seu pai. Estava ainda longe. Imagina essa cena. Imagina essa cena. O filho estava ainda longe quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro e o abraçou e beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o, comamos e façamos uma festa. Sabe por quê? Ele diz, este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele explicou: voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se ele e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandastes matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Tudo é do Pai. Vamos cantar esse refrão mais uma vez. Tudo é do Pai. Canta junto com a gente. Pai, toda honra e toda glória é tua vitória, alcançar
tudo é do Pai, todas as Tudo coisas. é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura com amor. 3 personagens dessa passagem, e a gente pode dizer, e seus arquétipos. Quais são eles? O filho mais novo, o filho mais velho e o pai misericordioso. 3 personagens: o filho mais novo, o mais velho e o pai misericordioso. Vamos entender. O filho mais novo, ele busca sentido longe do pai. Ele entra onde aqui? No seu, a gente pode até dizer, numa visão logoterapêutica. Ele entra então num vazio existencial. Quando ele decide ficar longe do pai e gastar todo o seu tesouro, toda a sua herança, ele entra então num vazio existencial. Perde o sentido da vida. O filho mais velho, ele tem o sentido da vida dele baseado em regras. Você percebeu como ele diz? Eu há tantos anos trabalho para ti, te obedeço, cumpro todas as tuas ordens. Olha, ele fala isso. Ou seja, o sentido da vida desse irmão mais velho se baseava apenas nas regras, em ser um legalista, em ser um cumpridor de leis. Porém, ele não tinha um amor autêntico, nem pelo pai e nem pelos trabalhos do pai, pela sua própria vida. Não, ele era simplesmente um cumpridor de regras, um cumpridor de leis. Preste atenção nisso. E o terceiro personagem é o pai misericordioso, que representa Deus, que sempre nos espera. Sempre nos espera. Tanto espera o filho que pediu seus bens. Interessante aqui é um detalhe, queridos. Quando que o filho recebe a herança? Quando o pai morre. Quando seus pais morrem, é então que é dividido a herança, não é assim? Porém, o filho mais novo, na sua ousadia e sua ânsia por liberdade, liberdade entre aspas, né? Ele pede aquilo que lhe caberia, ou seja, para ele naquele momento ele mata o pai. É como se ele não precisasse mais do pai para viver. Ele mata a sua filiação e quer somente degustar do que para ele tinha direito. E o pai deixa o filho livre e entrega para ele. Você acha que o pai não conhecia o filho que tinha? Você que é pai, você que é mãe, não conhece o filho que você tem? O Henrique aqui está comigo, ele é pai. É casado com a Gi, tem 2 filhos, a Helena e o Davi. Ele conhece o jeitinho dos dois, né, Henrique? Conhece. E ele sabe dizer com certeza, não, a Helena nessa situação ela vai se comportar assim, porque ela é assim. O Davi vai se comportar assim, porque ele é desse jeito. Porque o pai conhece o filho que tem. E nesse caso, o pai conhecia aonde o filho ia levar toda essa herança. Com certeza, mas o pai deixou o filho livre para fazer a sua escolha. E o filho então tomou essa decisão, né? Interessante porque se a gente for pegar a logoterapia, uma visão logoterapêutica dessa abordagem psicológica, à luz dessa passagem do filho pródigo, nós podemos refletir o seguinte: o que leva o filho pródigo a cair num vazio existencial? Falamos isso no início. O que leva o filho pródigo a cair no vazio existencial? A cair numa vida sem sentido. O que leva? Com certeza, ele estava mirando o sentido da sua vida de maneira muito equivocada. O sentido da vida para aquele jovem ou para aquele filho, do filho pródigo, o sentido da vida dele estava onde? Vou aproveitar a minha vida com festas, como diz a palavra de Deus, com as meretrizes. Vou aproveitar a minha vida gastando toda essa herança, agora eu posso pagar tudo para todos e saiu na vida. Com certeza o melhor carro,
as mulheres mais bonitas, porque ele era o dono da parada, ele tinha uma herança. Porém, quando ele gastou tudo que ele tinha, dissolutamente, ele entra então no vazio, porque aquele sentido de vida para ele não era realmente um sentido coerente. Pelo contrário, interessante porque quando ele percebe que aquela vida não levou ele a nada, pelo contrário, ele foi se esvaziando cada vez mais, e não somente do valor financeiro, né, da herança dele, mas ele foi se esvaziando da dignidade dele. Viktor Frankl, ele faz uma comparação sobre a vontade de prazer, né? No tempo dele, então, na psicanálise, Freud tinha isso muito como o sentido do ser humano está na vontade de prazer. Ele precisa satisfazer os seus prazeres. Ou na vontade de poder, de Adler, né? Essa é uma visão mais filosófica e psicológica. Onde defendiam que o ser humano, ele encontrava a realização dele, estava na vontade de poder. Ele tinha que ter posse, ele tinha que ter poder, status. E Frankl entra dizendo que não é só isso. Existe dentro do ser humano um desejo, sim, de poder e de prazer. Só que isso é muito raso. É muito raso. O ser humano, ele é transcendente. Ele tem desejos que vai além dele, que é o sentido da vida. E ele vai dizer assim, ó, o homem não está somente em busca do prazer, mas de um motivo para viver. Viktor Frankl fala isso. Por isso que a gente vê tantos... E no mundo de hoje, você percebe que a mídia, principalmente na mídia, né, nas redes sociais e tantos meios de comunicação, aonde a gente convive, no local onde a gente trabalha, no meio onde a gente está, o que nós percebemos? Um excesso de valorização do quê? Das posses, né? Do prazer. Tem que despertar o prazer nas pessoas. Só que o ser humano, ele não foi feito somente para isso. Perceba que essa passagem fala isso claramente. Depois que ele gastou tudo que tinha, ele entra então no seu vazio, ele acessa o seu vazio, ou seja, nada daquilo o preencheu. Nada daquilo preencheu. E interessante porque nessa visão da logoterapia, nós podemos trazer o seguinte, esse ponto é muito importante, como que na crise a gente é levado a reencontrar o sentido da vida. Perceba, como que enfrentando uma crise existencial, nós podemos ali, nessa crise, reencontrarmos o sentido da nossa vida. Portanto, as crises, os nossos desertos, elas não são maléficas. Não, pelo contrário. É momento que a gente entra como fez o filho pródigo. Olha que interessante essa associação. Como fez ele, ó, no versículo 17. Diante daquele caos que ele estava, entrou então em si e refletiu. Na última aula do programa Logoterapia e Fé, na aula que trouxe o tema É Hora de Voltar, nós partilhávamos o seguinte, segundo a visão de Frankl, que o ser humano, ele é dotado de decisão e de consciência. Decisão versus responsabilidade, né? No sentido da responsabilidade. E o ser humano, ele é dotado de consciência, ou seja, ele é capaz de tomar consciência da sua realidade. Que momento está? Sim, só o ser humano é capaz disso. Um animal não é capaz. As aves não são capazes disso. Mas o ser humano é capaz de tomar consciência do lugar que estou e como eu estou, do que estou sentindo. A partir dos seus pensamentos e sentimentos. Mas bem como ele também é um ser responsável. Foi o que fez o filho pródigo. Veja, ele entrou então em si, tomou consciência e refletiu. Quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância? E eu aqui estou a morrer de fome. Veja, tudo que eu fui capaz de fazer e olha o que eu estou vivendo.
que nem mesmo as vagens dos porcos ele podia comer. Nem o que tinha de pior ele não podia comer, porque afinal de contas ele havia se debandado. Ele havia jogado fora, que nem comparado aos porcos não dava para se comparar a ele. Ele tinha perdido toda a sua dignidade, porque ele entregou o seu maior tesouro, mais do que o tesouro financeiro, de herança. Ele entregou para uma vida dissoluta, uma vida desregrada, o tesouro da sua dignidade de filho. Esse era o maior tesouro dele. E ele lembrou de quem? Ele lembrou da casa do pai, lá onde ele era filho. Logo ele lembrou do pai e começou, ativando a sua memória e a sua consciência, pensando: meu Deus, eu estou aqui morrendo de fome. Aonde eu fui parar? E lá na casa do meu pai, os empregados, veja, tem pão em abundância, tem vida em abundância. O que fazer? Olha a decisão. Lembra que a gente partilha muito aqui, que a gente aprende que na logoterapia que o ser humano ele é dotado de capacidade de decidir. Decidir. Não importa a circunstância de sofrimento onde ele esteja, ele ainda pode decidir como vai viver essa situação. O filho, ele faz exatamente isso. Gente, essa passagem, para nós relacionarmos a logoterapia, ela é espetacular. Porque o filho, ele se percebe, toma consciência da sua condição e ele toma uma decisão. Vou voltar para a casa do pai. Tomou consciência. Ele poderia não voltar. Poderia. Também seria uma escolha. A escolha de não voltar para a sua essência, de não voltar para a sua casa. Por conta da vergonha, por conta do seu orgulho. Um arrependimento que não seria arrependimento, Seria mais uma autocondenação. E por não se perdoar, ele não volta então para casa. Um orgulho também ferido. Também ferido. E veja que ele se inclina humildemente e toma a decisão: eu vou voltar para a casa do meu pai. E ele foi planejando. Perceba, vem comigo, me acompanha. Ele foi planejando como seria esse retorno. Eu vou chegar lá. Veja, o pensamento dele: eu vou chegar lá e vou conversar com meu pai. Ele no caminho de volta imaginando isso. Eu vou chegar lá, vou conversar com meu pai e vou dizer assim: meu pai. Vamos ver o que ele disse? Vamos. Ele disse assim, versículo 18. Eu vou me levantar. Atitude, eu vou me levantar dessa vida que eu estou, que eu mesmo me enfiei nessa vida, Eu escolhi essa vida e olha onde eu fui parar. Eu vou me levantar e irei ao meu pai e lhe direi, vou assumir, Eu vou expressar o que está no meu coração. Eu vou ao encontro do meu pai e vou dizer a ele: meu pai, sim, você continua ainda sendo meu pai. Veja, é preciso perceber essas expressões da palavra de Deus, ela é muito forte. Pai, você ainda continua sendo meu pai. Pode ser que eu não me sinta mais teu filho, porque ele vai dizer assim, me trata como os teus empregados, já vai ser o suficiente, ao menos que eu esteja perto de ti. Porque eu não sou digno. Ele diz isso. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Isso era o que ele pensava, veja. Era o que ele imaginava que ia fazer. Só que, queridos, ele então é surpreendido pelo amor misericordioso do pai. E o que o pai faz? O pai, no versículo 20, na segunda frase do versículo 20, estava ainda longe. Estava ainda longe. E quando o seu pai ouviu, claro que estava ainda longe, e o pai já, só que na visão do pai, o pai estava esperando o retorno desse filho desde quando ele saiu de casa. O amor do pai nunca esqueceu o seu filho. Ele simplesmente deixou o filho livre.
e assumir as consequências dessa liberdade, das suas escolhas, mesmo que erradas. Mas o pai esperava, com todo o amor ainda maior, porque o filho estava perdido e foi reencontrado com vida. Essa é a palavra do pai. E movido de compaixão, um pai que se move, que se movimenta de que forma? Com compaixão, não com julgamento, não para apontar o que o filho tinha feito. Não precisava apontar porque a consciência dele já apontava. A consciência do filho já estava o acusando do que ele estava vivendo. E então ele corre ao encontro do filho, abraça-o e beija-o. Interessante porque a atitude do pai que abraça o filho, o acolhe e beija-o. Beija o filho. Acolhe com todo carinho, com todo afeto. E faz o filho então sentir-se de novo amado. E amado ainda mais, de uma maneira muito maior. Então foi importante para o filho que tomar consciência e decidir, escolher voltar. O que tudo isso vem falar ao nosso coração, sobre a nossa vida, sobre a nossa história? É ensino e oração. Preste atenção comigo. Eu vou trazer para você agora, anota aí, 3 pilares da logoterapia que a gente pode relacionar a essa passagem do filho pródigo e também a quaresma, que é o tempo litúrgico que nós estamos vivendo agora. O que tem tudo a ver? Filho pródigo, logoterapia e quaresma. 3 pilares que vai sustentar toda essa vivência. Primeiro, o sentido da vida. O segundo, a autotranscendência. E o terceiro, liberdade e responsabilidade. Vou repetir para você, preste atenção. Anota aí. O sentido da vida, autotranscendência, liberdade e responsabilidade. No sentido da vida, ele vai trazer para nós o seguinte, nossa existência, ela tem um propósito, mesmo no sofrimento. Não adianta, vai ter um sentido. E o filho, ele estava lá nessa crise. Estou sofrendo, mas a minha vida ainda tem sentido, ainda pode haver um propósito para a minha vida. Há um desejo, né? Um desejo. E veja que essa possibilidade de autotranscendência encontra-se, sentido ao sair de si mesmo e buscar um propósito maior. A autotranscendência que está aí, dentro de você, dentro de mim, que faz a gente aspirar e encontrar sentido a partir de uma saída de mim mesmo, não ficar preso ao pecado, não ficar preso a uma vida errada, não ficar preso ao fracasso, ao meu mundinho. Não, eu preciso sair de mim e buscar um propósito maior de vida. E o terceiro ponto, então, a liberdade e responsabilidade, onde podemos escolher nossa atitude diante das dificuldades. Minha gente, é muita coisa. É muito conteúdo. E eu sei que isso aqui, só essas 3 etapas aqui, esses 3 pilares, daria uma aula. De tão profundo que ela é. Mas juntamente com o filho pródigo, eu quero convidar você agora a nós trazermos tudo isso para a nossa vida, trazer para a sua vida. E nós vamos perceber essas etapas que vai te ajudar a fazer um caminho de retorno. Santo Agostinho vai dizer assim, Senhor, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. O nosso coração vai viver inquieto, insatisfeito, sem sentido, num vazio existencial, ou seja, na crise, enquanto não descansar em Deus. Enquanto não descansar num sentido maior. Como diz Viktor Frankl, num suprassentido, que vai além dos sentidos meramente humanos e terrenos. Até porque quando você e eu
nós nos deparamos com um sentido maior, um sentido último, como diz Frankl também, no sentido último da nossa vida. As outras coisas aqui na terra vão tomando cores, vai tomando brilho, e você vive os pequenos sentidos aqui por conta da eternidade, que é um sentido último. Então, queridos, nessa etapa de retorno ao sentido da nossa vida, você quer fazer essas etapas? Quer? Eu quero fazer com você agora essas etapas. Etapa para voltar ao sentido da vida. Como você tem encontrado sentido no seu dia a dia? Conta para mim. Você tem encontrado sentido para a tua vida no dia a dia, e mesmo nos desafios que você encontra, nas contrariedades, quem sabe nas correções de rota? Você tem encontrado sentido para a tua vida? Coloca aí nos comentários. A tua vida tem sido uma vida com sentido? Ou você se depara num vazio? Trabalha por trabalhar, acorda e o despertador desperta e você não tem nem vontade de acordar. Tem vontade de permanecer dormindo, né? Por 3 dias, ressuscitar no 3º. Está casado, mas não sente mais o sabor do matrimônio, um sentido no qual você está casado, nos teus filhos, na tua casa. Como está o sentido da sua vida no teu dia a dia? Está precisando de auxílio? Está precisando de uma força maior? Coloca aí nos comentários para eu ler os teus comentários e, claro, trazer a tua vida em oração, porque nós vamos rezar por você, pelo sentido da tua vida. E se você quer fazer mesmo esse caminho de retorno ao sentido e também ao Pai, existe um caminho. Primeiro passo para você. Primeiro passo. É preciso reconhecer o vazio. É preciso reconhecer o lugar interior onde você está. E você perceber assim, poxa vida, realmente eu estou vivendo num vazio. Como é que é esse sentimento de vazio? Porque isso é subjetivo, minha gente. Isso é subjetivo, isso tá dentro de nós, ninguém vê. Somos nós quem sentimos. E você percebe que há um buraco. Parece que tudo que você faz não preenche aquele vazio. E esse vazio pode ter sido causado por muitas coisas. Pelo sofrimento, por uma notícia. Ontem, lá no consultório, eu estava trabalhando com o Henrique. Você que não sabe, o Henrique é dentista, a gente trabalha junto à tarde. O dia todo, na verdade, né? E ontem chegava um paciente lá e a gente ficou conversando um pouco com ele. E percebi que ele não estava muito bem. E perguntei para ele, como é que você está? Aí ele disse assim, a gente tem que falar que tá bem, né? Eu disse, não, mas peraí. Aconteceu alguma coisa? E ali a gente foi conversando, eu já conheço ele há um tempo. E ele ele partilhava assim, né, que descobriu, veja, um homem que descobriu um câncer de mama. Um câncer de mama. E ele disse que aquilo tirou o chão dele. Ele não esperava. Um senhor dos seus 60 anos. Ele não esperava, porque isso é muito comum nas mulheres, mas pode acontecer nos homens também. É mais raro, mas pode acontecer. Ele disse que quando recebeu aquele diagnóstico de carcinoma, que no caso é câncer, aquilo tirou o chão dele. Ou seja, como é que é tirar o chão? Você não sabe mais onde pisar. Antes você tinha um chão para caminhar, você sabia para onde ir, de repente aquilo some e você não sabe o que fazer agora. Essa situação pode tirar o sentido da vida de alguém. Se ela escolhe deixar que isso tire a sua alegria, tire sua vontade de viver. É fácil? Claro que não. Porém, Frankl ainda vai dizer que entre o estímulo e a resposta, aquilo que nos estimula nessa situação, essas emoções todas, né? E a resposta, nesse espaço está o nosso poder de escolher a resposta que nós vamos dar. Portanto, né? Porque ele está vivendo esse processo, está nas mãos dele a escolha de como ele vai viver esse momento, como ele vai viver o seu tratamento, de que maneira ele vai aceitar essa situação que ele não pode mudar. Ele pode questionar a fé dele? Pode. Nossa, como Deus foi me permitir passar por isso? Por que eu? Né? Mas por que não eu e tem que ser sempre os outros, né? Por que não?
Mas eu posso também, ele também pode escolher experimentar a sua fé de maneira mais profunda, mesmo tendo que atravessar a cruz, mesmo tendo que atravessar as quimioterapias que ele vai precisar fazer, mesmo tendo que mudar o rumo da sua vida. Ele dizia assim, ó, agora que eu me aposentei, queria aproveitar melhor a vida, porque antes trabalhava muito, e parece que agora o câncer vem para não deixar eu aproveitar mais. Porém, veja, sim, humanamente dizendo, isso pode ser reflexões assim que nos levem para onde? Para o vazio, para o desespero. Minha vida não tem mais sentido porque eu imaginava que ela ia para um lado e de repente está indo para outro, totalmente oposto. Aquelas notícias que nos vêm de repente. Frank vai dizer que o sofrimento vem e vem às vezes de surpresa. Ele não avisa. Só que você pode escolher como sofrer. Você pode escolher passar pela tempestade de cabeça erguida, com esse Deus que está junto com você. E cuidado com aquelas expressões assim, ó, não, Deus não vai permitir isso. Cuidado com essa expressão, porque foi permissão de Deus permitir o seu filho na cruz. Deus permitiu que Jesus morresse. Ele diz ainda na palavra que foi necessário por conta de um sentido maior. E se esse sofrimento que você está vivendo também for para um sentido maior, e você está aí mergulhado nesse vazio, mergulhada nesse vazio, achando que a tua vida agora perdeu o sentido porque você não esperava ter essa notícia, você não esperava essa traição, você não esperava essa correção, você não esperava essa ingratidão e de repente tudo bagunçou. Queridos, uma outra etapa é decidir retornar. Preparei muita coisa que eu vou ter que deixar pelo caminho, que não vai dar tempo. Mas é preciso decidir retornar. Você pode decidir retornar ou decidir não retornar. Também é uma escolha. Há essa condição dentro do teu coração e o Pai te espera. O Pai te espera de braços abertos. Minha filha, meu filho, como é que está a tua vida? Quais são os caminhos que você escolheu viver? Você está num caminho fora de casa ou você está dentro da tua casa, dentro do teu lar? Eu partilho com você já nessas aulas, do programa, da minha experiência de sofrimento profundo, que atravessei e estou ainda me ajustando, Estou ainda me ajustando a essa vida nova, Que foi eu deixar a minha comunidade, onde morei numa vida consagrada por 16 anos. E Deus me fez o convite, de deixar a minha casa para viver fora de casa. Que sentimento de deslocação, meu Deus do céu, parece um mundo tão grande e não me cabe nesse mundo. Que sensação difícil de elaborar é sentir-se fora de casa. Porém, Santo Agostinho também vai dizer que a vontade de Deus é o paraíso do homem. Mesmo, quem sabe, eu ainda não tendo a minha casa, porque ainda não tenho, Mas na vontade de Deus eu posso encontrar o quê? O meu paraíso. Por isso eu quero convidar você. Vamos rezar com tudo isso? Vamos. Coloca o teu coração agora diante do Senhor. Eu não sei onde você está e como você está nesse momento. Mas eu te convido a colocar a tua verdade. Coloca aí nos comentários se você está em casa com o Pai ou se você está fora de casa. Com aquele desejo de que eu preciso voltar. Dando sequência à aula da semana passada, porque Quaresma é tempo de voltar. Mas aqui hoje nós vamos voltar para o abraço do Pai. Se você pode, eu convido você agora, fecha teus olhos por um instante. Fecha teus olhos por um instante. E tenta imaginar você agora fazendo um caminho de retorno. Assim como o filho pródigo tomou consciência de como estava. Quem sabe você também gastou a tua dignidade.
gastou o teu corpo em muitos lugares, em muitos prazeres que só deixaram em você o quê? Vazio, tristeza. Quem sabe você se deixou seduzir por conversas, por amizades, se deixou seduzir por pessoas que prometiam para você amores, mas na verdade queria era possuir o teu corpo e consequentemente destruíram a tua história, destruíram a tua vida. E você hoje está aí mergulhado numa ansiedade, num vazio. Com esses pensamentos acelerados, eu te convido agora, entra na oração comigo. Entra, vem. Nós vamos pegar essa música novamente. Nós vamos cantar ela. Mas eu te convido agora, volta para o coração de Deus. Volta para esse coração de Deus, que te chama de meu filho. Senhor, porque não sinto mais alegria, não sinto mais ânimo, perdi força, Senhor, perdi energia para viver a minha vida. Senhor, receba aqueles que se encontram distante de casa, Senhor, distante do matrimônio, podem até mesmo estar morando no mesmo teto, mas o coração distante. Entrega a tua vida agora para Jesus. Peça para Ele, Senhor, ajuda-me a voltar. Ajuda-me a voltar, Senhor. Me ensina, Senhor, a me deixar amar por Ti, a ser abraçada por Ti, a ser abraçado por Ti. O Senhor agora estende os braços para você, minha filha, meu filho. E mesmo, quem sabe, você tem gastado o tesouro da tua vida onde te deixou aí, num vazio. O Senhor está estendendo as mãos para você e diz que ainda é possível voltar. Volta, volta. Canta esta canção. Canta. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. É a tua história, é a tua vida. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. Quanta ilusão, Senhor, quanta ilusão. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dai o que é meu, dai-me a parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, não me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. O Senhor me traz ao coração agora uma pessoa que traz um sentimento de muita vergonha, vergonha de si mesmo, vergonha das suas escolhas. Você se olha no espelho e você diz para você que você é um fracassado, você é uma fracassada. E o Senhor agora se revela a você, se você está acompanhando agora, porque essa palavra é para você. Aceita. O Pai está te amando, o Pai está te perdoando, então volta, mesmo com vergonha, mesmo com uma história marcada por tanta sujeira, por tantas escolhas erradas, porque o amor do Pai te abraça. Sim, entregue-se a Ele, diga para Ele: tudo é teu, meu Pai, minha vida é tua. Sim, Senhor, o sentido da minha vida agora eu te entrego, Senhor. Estava nas minhas mãos, mas agora eu coloco nas tuas. Eu escolho, diga isso, eu escolho te ter como meu Pai, eu sou tua filha, Senhor. Restaura-nos, Senhor, nessa manhã a dignidade de filhos. Faz-nos experimentar, Senhor, que somos teus filhos.
Não somos bastardos, Senhor, somos filhos. Não somos mais escravos do pecado, de uma vida desregrada, Senhor, distante de Ti. Somos filhos. Diga, vai dizendo isso, Senhor, eu sou tua filha. Eu sou o teu filho, Senhor. E Tu és o meu Pai. Tudo é do Pai. Tudo é do Pai. Obrigada, Senhor. Toda honra e toda glória. Obrigada, Senhor. É dele a vitória. Deus está vencendo. Alcançada em minha vida. Deus está vencendo agora, nesse momento. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, Bem mais forte. bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Nós vamos finalizar esse momento de oração. Estamos no tempo da Quaresma. Sim, nós vamos finalizar com essa imagem. No poder da cruz de Jesus, que perdoa e dá sentido à sua e à minha vida. Eu te convido agora, fixa os teus olhos na cruz de Jesus. Sinta que foi por você. E eu quero agora rezar por você. Jesus, eu te peço que o teu sangue redentor agora venha salvar, Jesus. Aqueles que se encontram abatidos, desanimados, perdidos, Senhor, que não conseguem ainda tomar a decisão de se levantar e ir ao encontro do Pai. E ir se confessar, Jesus. Voltar para a missa. Voltar para a vida de oração. Jesus, eu te peço agora, Senhor, Tu que conheces os nossos corações, que a gota do Teu sangue agora, Senhor, salve, cure e liberte. Aí na tua vida, aí na tua família, quem que você precisa? Que essa graça da cruz de Cristo vença. Entrega agora diante de Jesus. E peça, Senhor, que o teu sangue seja derramado aqui na minha casa, no meu trabalho, nas pessoas que eu convivo, Senhor, mas também sobre os meus pensamentos. Você que constantemente se sente como que esmagado pelos teus pensamentos. Esses pensamentos que te faz sentir derrotado, vazio de sentido, desanimado. Em nome de Jesus e pelo poder da cruz redentora, eu te falo, meu filho, minha filha, levanta, porque o Senhor está vencendo. Renuncia a esses pensamentos e volta para a casa do Pai. Estenda suas mãos em direção aqui à cruz de Jesus. Estenda suas mãos e cante. Tudo é do Pai, tudo é teu, Senhor. Para encerrar, canta bonito, vai. De todo o teu coração, com toda a tua alma. Obrigada, Senhor. Obrigada. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, Bem mais forte. bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Obrigada, Senhor. Obrigada por este momento, obrigada por este programa. Vai agradecendo ao Senhor agora. Agradeça, obrigada, Senhor, por essa palavra de hoje que veio me trazer consolo, me veio me aproximar do Pai. Sim, eu estou voltando para a casa do Pai. Obrigada, Senhor. Nós os adoramos e bendizemos, Senhor Jesus Cristo, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Deus seja louvado. Amém, Henrique. Chegamos ao final. Graças a Deus, chegamos ao final do programa Logoterapia e Fé. Eu quero convidar você a escrever aí nos comentários a tua decisão. Eu escolhi voltar para a casa do Pai. Tá tomando essa decisão hoje? Então coloca aí assumindo. Eu decido voltar para a casa do Pai. Volta mesmo, volta para a confissão, volta para a missa. Quaresma é isso, meus queridos. Quaresma é tempo de retorno para o nosso lar. E o nosso lar é a comunhão com Deus. Essa é a nossa casa. O mais vai vir por acréscimo. Amém? Deixa eu te perguntar, tá seguindo o canal?
Já tá seguindo aí o canal Logoterapia e Fé? Ou melhor, silviohenrique.logoterapia, o programa que é esse, né? Mas já tá seguindo aí o canal, compartilha esse canal, dá o teu joinha aí, ó, mas coloca nos comentários também como é que está sendo a tua experiência, para que outros também sejam contagiados por você, tá certo? Tá gostando desse trabalho? Tá? Que coisa boa, nós também. E ó, tem um recadinho bem importante para você. Você que nos acompanha pelo Instagram, eu te convido a ir, sim, a acompanhar as aulas pelo YouTube. Lá a resolução é melhor, não tem estabilidade, tem todas as aulas gravadas aí no canal, tá bom? Todas as aulas gravadas, para você depois assistir melhor, fazer as tuas anotações. E ó, tem muita coisa boa chegando. Muita coisa. E mês de abril vai ser o mês da grande novidade que nós vamos trazer para você. Você não está sozinho. Você não está sozinha, tá bom? Nós temos novidade para você com mentoria, com atendimento. Gente, aguarda. Nós estamos nos preparando, né, Henrique? Tem muito trabalho aí pela frente, mas nós estamos nos preparando para oferecer para você o que nós temos de melhor nessa abordagem da logoterapia e também com a nossa experiência com Deus, a nossa vida de fé, tá certo? Posso contar com você? Posso? Então, ó, compartilha essa aula e deixa aí também nos comentários a tua experiência de hoje, a tua tomada de decisão e o teu recadinho. E aí, quem tá com a gente agora até o final, Henrique? Rogéria Constantino. Aí, Rogéria, bom dia, Rogéria, com certeza aí, partilha com a gente a tua experiência, sempre ligadinha, Rogéria é fiel aí. A Rita de Cássio, a Marli Lima. Muito bom, Marli, um abraço pra você, Rita de Cássia também, forte abraço. Cirlei, Thaís. Dona Cirlei e Thaís, são, ó, estão com a gente toda semana, que maravilha, olha, Deus seja louvado. Mais alguém, Henrique, tem algum recadinho aí pra nós? Povo ao vivo com a gente nessa manhã, que maravilha, Deus seja louvado. A gente fica muito contente, Rosana aí com a gente, um forte abraço pra você, Rosana, que Deus te abençoe, sempre rezando também pelas suas intenções. E mais, ó, você pode deixar aí nos comentários algum pedido de oração que você deseja, que nós mantemos uma intercessão também por você, tá certo? Não é só um programa, né? Não, a gente vive uma comunhão de fé. Então, pode deixar assim nos comentários o teu pedido de oração, que a gente acompanha sim. Acompanha também o teu pedido, a tua história, as tuas necessidades também de oração. Tá certo, povo de Deus? Podemos fechar então? É isso por hoje. Deus seja louvado por esse encontro. E ó, são exatamente 11 horas. Como prometido, deixamos aí para você. E se você gostaria de receber, participou da aula, mas não conseguiu pegar os tópicos tudo, é bastante conteúdo, né? Um conteúdo bem completinho. E você gostaria de receber o conteúdo dessa aula, queridos, nós temos um grupo do WhatsApp que se chama Logoterapia e Fé, é um grupo desse programa. E lá você recebe, lá eu passo as informações, volta e meia eu coloco um conteúdo formativo lá e também o conteúdo da aula. Se você deseja o conteúdo, entra no grupo. Coloca aí nos comentários eu quero, que a gente vai colocar para você também na descrição esse grupo e você vai poder entrar nesse grupo, tá bom? Combinado? Então, ó, nós vamos finalizando a aula de hoje. Agradeço muito a sua companhia e peço que o Senhor Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Henrique, obrigada pela tua participação aí junto com a gente. A Gi também, que nos deu um auxílio conosco. E a você, um beijo no teu coração, uma santa quaresma. É sexta-feira, vai na Via Sacra, tá bom? Não fica em casa, vai na Via Sacra, que hoje é dia de Via Sacra. E a gente se encontra na próxima semana, se Deus quiser.